Pessoal, tudo bom? Devanir aqui, tá? Estou passando aqui para falar com vocês o seguinte: eu desenvolvi um curso rápido, um curso básico, tá? Onde tem alguns projetinhos ali para estar trabalhando só com LED, tá? Porque vocês possam estar aprendendo a trabalhar com a linguagem C, que é uma linguagem um pouco mais antiga, alguns podem ter um pouco mais de dificuldade, né? Uma linguagem mais baixo nível. E tá trabalhando com alguns componentes eletrônicos, aprendendo um pouquinho de eletrônica básica, né? Nesse caso, no primeiro vídeo que eu fiz, a gente aprende a trabalhar um pouquinho com cálculo, fazendo o cálculo aí da lei de Ohm, né? Com o cálculo que a gente faz aí, vocês podem trabalhar com os componentes sem ter o perigo de queimar o componente, né? Não é simplesmente sair ligando o componente direto na placa e assim por diante. Não é bem assim que funciona. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês como a gente faz o cálculo, para que vocês possam ligar com tranquilidade o dispositivo de vocês. Abraço e bons vídeos para todo mundo. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Devanir, tá? E a gente vai estar trabalhando hoje com as portas digitais do Arduino, tá? A gente vai estar conhecendo aí um pouquinho sobre a questão das portas digitais, como elas funcionam, tá? E a gente vai trabalhar com elementos simples para que a gente possa ir subindo de degrau em degrau até um entendimento melhor sobre a nossa plaquinha, o nosso Arduino, certo? O que a gente vai estar trabalhando hoje vai ser com o LED, tá? O LED, pessoal, por mais que simples que seja, ele tem algumas coisas que a gente precisa saber. Por exemplo, ele tem polaridade, tá? Então ele vai ter um positivo e um negativo. Como é que eu sei o que é o positivo e o negativo do LED? No caso aqui, vocês estão vendo uma perninha mais torta que a outra? Essa perninha torta é chamado de anodo, né? Vocês podem colocar o mouse aqui em cima que ele vai mostrar para você o nome dele. No outro lado, vocês têm uma perninha um pouco mais reta, né? E aqui é o catodo ou catódica, né? Então, o que acontece? Essa perninha mais torta é o polo positivo, onde vai receber a carga. É aqui, polo negativo, onde vai estar fechando um contato ali para a nossa corrente estar passando ali normalmente, certo? Tá. Só que existem outras coisas que a gente pode descobrir também. Por quê? A gente pode simplesmente, ao invés de ligar o nosso LED, a gente pode queimar o LED. E não seria legal, certo? Ok. Vamos por partes. Vamos ligar então ele na corrente elétrica só para ver se ele funciona, tá? Ligando o LED na corrente normal. Como é que a gente faz isso? A gente tem os 5 volts aqui. Eu vou ligar ele aqui para vocês. Não estou colocando na protoboard, só estou testando a questão de carga. E essa questão assim, a gente pode ou não trabalhar com protoboard, tá? Isso fica a critério de vocês, tá? Isso fica a nosso critério aqui também com relação ao curso, certo? Bom, vamos ligar ele aqui direto, nos 5 volts, beleza? Aqui eu troco a cor para vermelho, que é um padrão da eletrônica, tá? Pode seguir o padrão? Não, pode colocar qualquer cor que você queira. Mas eu vou seguir o padrão só para a gente poder entender melhor. Então, o vermelho vai ligado na carga, certo? Então a gente vem aqui no GND, agora vamos fazer a ligação do aterramento, o negativo no caso. O negativo na eletrônica é o fio preto, ok? E vocês vão ver o que acontece agora. Nesse caso aqui, o que eu fiz aqui? Até agora eu tinha falado sobre a questão de portas digitais, que são essas aqui. Por que eu liguei aqui? Bom, se eu quiser apenas ligar alguma coisa sem controlar nada, eu posso usar as portas de energia, né? As portinhas aqui do power, no caso energia. Se isso eu não quiser controlar, isso aqui eu não consigo controlar. Ele simplesmente tem atenção e fica por isso mesmo. Eu só ligo e ele vai funcionar, certo? Agora, se eu quiser controlar a entrada e saída de energia, aí sim, aí no caso a gente tem que ir nas portas digitais para que a gente possa controlar. A gente tem outras portas aqui que a gente vai ver futuramente, que são as analógicas.
que é um outro tipo de leitura, uma outra forma de comunicação, tá? Isso a gente vê futuramente. Vamos agora fixar sobre a questão das portas digitais, certo? Tá, ok. Nesse caso, eu liguei aqui os 5 volts e já liguei o GND. Então, no caso, já tem ali, no caso, os dois polos, positivo e negativo. A única coisa que eu preciso fazer agora é verificar se isso realmente funciona, tá? O que a gente vai fazer? Aqui em cima a gente tem um botãozinho aqui, iniciar a simulação. A gente pode dar um clique aqui e vamos aguardar. Na verdade nem precisa aguardar, ele já carregou na hora aqui pra gente. O que aconteceu aqui? O LED explodiu. E vocês sabem me falar qual o motivo do LED ter explodido? Bom, pessoal, o LED explodiu pelo seguinte. A nossa plaquinha, ela trabalha com 5 volts, certo? E o LED, ele não trabalha com 5 volts, tá? O LED ele trabalha com menos carga, né? No caso do nosso LED, ele trabalha... Tem LED que trabalha com volt, tem um LED que trabalha com 2, com 2,5, isso depende do fabricante do LED, certo? Existe um elemento, um componente no caso, que a gente pode colocar aqui para que isso possa diminuir a corrente e ligar o LED com sucesso. Vamos estar verificando que componente é esse. Pessoal, no nosso caso, o componente é um resistor, tá? Para que serve o resistor? O resistor ele resiste a alguma coisa, como o próprio nome diz. Então, se ele resiste à passagem de corrente, obviamente que ele vai sair do outro lado uma carga menor. Pessoal, no nosso caso, o componente, o resistor no caso, é esse aqui, tá? Deixa eu pegar ele, colocar aqui. Aonde que eu vou ligar o resistor? Simples. Vou tirar aqui a seleção, ok. É bem simples. Deixa eu só tirar os fios aqui para a gente poder verificar melhor. Vamos apagar os dois. Bom, enfim, vou deixar isso aqui que já está ligado na posição correta. Eu simplesmente vou colocar o meu resistorzinho na perna do positivo. Deixa eu tirar a legenda aqui. Complicações com a legenda. Então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui para baixo e a legenda não vai me atrapalhar mais. Aqui, ok. Posso colocar ela aqui também. Posso colocar o LED aqui. Isso, beleza. Bom, como eu liguei, eu coloquei o resistorzinho no polo positivo do LED, certo? Porque eu quero baixar o quê? A tensão da carga positiva, nos 5 volts aqui no caso. Então eu venho aqui os 5 volts agora. E não ligo mais no LED, eu ligo no outro polo do resistor, tá? Esse resistor pelo menos não tem polaridade, então não tem problema aí a forma de usar ele, tá? Então, vamos botar aqui para a cor vermelha. Agora aqui, pessoal, tem uma grande sacada, tá? Aqui a gente vai ter que usar um pouquinho de física para fazer um cálculo rapidinho, para que vocês possam utilizar um resistor correto, tá? E não, como posso falar, não para você utilizar o LED de uma forma que possa ainda assim queimar o LED, ou simplesmente você usar uma resistência muito grande e o LED não funcionar da forma correta. Ele vai funcionar, só com uma intensidade de brilho menor, tá? Isso, dependendo da situação, não seria legal, a não ser que você queira que ele funcione dessa forma. Aí tudo bem. Pessoal, vamos lá. Eu abri 2 aplicativos aqui para a gente fazer o cálculo juntos, tá? Do nosso circuitinho, do nosso resistor no caso. Então, vamos ao cálculo, certo? Vamos supor que eu verifiquei no datasheet desse LED que ele consome ali 2 volts. Ok. Desculpa, ele consome não, ele utiliza 2 volts, certo? E uma amperagem de 20 mA, certo?
Ok. Tá. O nosso circuito, o nosso Arduino, ele trabalha com quantos volts mesmo? 5 volts, né? Então, se ele gasta 2 volts, sobra quanto aqui pra gente então? 5 menos 2 igual a 3 volts. Tá. Existe uma correlação, né, chamada lei de Ohm, que você vai ter que ter a resistência, vai ser, no caso, a nossa tensão dividida pela nossa corrente, certo? A resistência, ela é medida, em ohms, certo? A nossa tensão, ela é medida em volts. Vou até colocar aqui, volts. Opa! Porque quer colocar o A, volts. E nossa corrente, ela é medida em ampere. Só que eu verifiquei no datasheet, ele está em miliampere, certo? Como é que eu faço então para converter isso em ampere? É super simples, ó. Deixa eu pegar a calculadora, que deixei aberta aqui. Vamos converter então. 20 miliampere dividido, isso é mili, ele vai ser dividido por 1000, certo? Que dá 0,02. Então agora eu tenho o valor em ampere. Então eu tenho minha tensão, se eu só colocar aqui de novo, minha tensão, eu tenho que é 3, né? Nesse exato momento. A nossa corrente, eu tenho aqui também, que é 0,02 ampere. E a resistência que a gente quer descobrir, certo? Tá? Resistência, o que a gente quer descobrir. Agora ficou muito fácil, agora virou cálculo de matemática pura, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 3, que é a minha voltagem. A resistência não é, no caso, a tensão dividida pela corrente. Então eu vou pegar o 3 dividido pela corrente, que no caso é 0,02. Então o meu resistorzinho ele vai ter que ter 150 ohms, tá? Pode ser maior que isso? Pode. Pode ser menor que isso? Depende. O que acontece? Ele pode ser um pouco menor o valor, só que o tempo de vida do LED vai ser menor também, tá? Então você vai diminuir o tempo de vida do LED. O resistor, quanto maior, menos corrente ele vai passar, menos corrente ele vai estar deixando passar para o outro lado, né? Então, logo em seguida, você aumenta o tempo de vida do teu dispositivo, no caso o LED, né? Vamos ver se isso é uma verdade? Aqui, vamos dar um clique aqui. Aqui, abriu aqui pra gente. Isso aqui são as unidades medidas, ó. Aí tem as unidades menores, aqui daqui para baixo são as unidades maiores, né? Nesse caso a gente calculou em ohms, né? Então vamos mudar aqui a unidade dividida para ohms, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 100, vai funcionar? Vamos verificar. Ó, ele funcionou, só que aqui ele está dando uma mensagem de que a corrente que está passando no LED, né, ainda assim é maior do que a corrente permitida, certo? Então o risco de queimar é alto, né? De dar algum problema é alto. Se eu parar a simulação para que eu possa alterar o valor, se eu vir aqui e alterar para 150, iniciar a simulação, olha só, a mensagem foi embora, o LED está acendendo perfeitamente, então está funcionando perfeitamente o meu circuito, certo? Agora, se eu quiser aumentar a corrente, aumentar a resistência,
posso vir aqui e colocar um resistente 220, por exemplo. Pode funcionar. Ele funciona até basicamente com a mesma intensidade de brilho, tá vendo? Agora, e se eu fizer o seguinte, aumentar aqui a unidade de medida para mega, por exemplo, ó, aí mudar para 1 mega, né? Que é equivalente a 1 milhão. Então verificar o valor de 1 milhão, né? Verificar o que acontece. Viram? Ele acendeu, só que com muito menos intensidade, certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui por hoje. A próxima aula a gente já verifica sobre a questão das portas digitais. Hoje é só para dar uma passagem sobre a questão da lei de Ohm. É importante que vocês saibam como trabalhar com resistores. E a próxima aula a gente já faz então a leitura das portas digitais e a implementação das portas digitais, tá certo? Abraço e até mais!